Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um dos caras mais malucos, mais psicopatas, mais torturados, mais difíceis de falar, mas também um dos caras mais controversos, enfim. Vamos falar sobre Edmund Kemper, ou também conhecido como assassino de colegiais. O Edmund Kemper, ele já começou a assassinar muito jovem. Ele começou a assassinar com 15 anos e a primeira pessoa que ele assassinou foi a avó, alegando que ele queria saber o porquê, como era o prazer de matar. E aí ele matou a avó. Logo após matar a avó, ele matou o avô, não porque não gostava do avô, mas sim porque ele não queria que o avô sofresse sabendo do assassinato ou da morte da avó. Saber que ele não iria aguentar. Então, ele matou os avós com 15 anos. Ele nasceu em 1948 em Burbank, na Califórnia. E após ele ter cometido esse assassinato, ele foi para um local psiquiátrico, né, para menores infratores que tinham problemas psicóticos. Ele foi com 15 anos e saiu com 21 anos de lá. Saiu inclusive muito cedo e ele saiu cedo basicamente porque ele era muito inteligente, ele falava muito bem, ele conseguiu enganar todo mundo de uma forma em que ele conseguiu deixar todos os psiquiatras acreditando que ele era uma pessoa que poderia voltar à sociedade normalmente. Então ele volta com 21 anos e vai morar com a sua mãe. Depois que ele sai desse local em que ele ficou recluso até os 21 anos, ele volta para a sociedade e começa a matar colegiais. Basicamente, ele começa a pegar meninas com 15, 19, 20 anos e ele matou, em média, 8 meninas, 8 colegiais. Como isso foi por volta da década de 70, entre 72 e 73, ele cometeu esses assassinatos. Era muito comum nessa época as mulheres, as meninas, homens, enfim, na década de 70 era muito comum, até porque era na época hippie, e era muito comum elas pegarem caronas não só para ir para algum curso, colégio, enfim, era muito comum pegar carona com estranhos e não tinha nenhum problema, ninguém fazia nada. Na verdade faziam, né? Tanto que houveram tantos assassinatos na época, na década de 70. E aí ele se aproveitava disso. Ele era um cara bem grande, ele tinha em média 2,6 metros de altura. Mas ele tinha visualmente uma cara de uma pessoa muito bacana. Eu vou mostrar imagens dele para pessoas que não conhecem, não conheceram ainda. E ele tinha uma cara de uma pessoa normal, comum e inclusive bem legal, assim, bacana mesmo, uma pessoa que dava para confiar. Cometeu o primeiro assassinato dessas meninas colegiais dessa mesma forma. O que ele fazia? Qual era o método operandi dele? Era simplesmente ele oferecia carona para essas meninas que eram colegiais. Tanto já meninas que estudavam, faziam faculdade ou faziam cursinho para... Enfim, de modo geral, eram colegiais, tá? E aí
A primeira pessoa foi com 15 anos, ela tinha 15 anos. Ele já tinha 21, primeiro assassinato em 72 com essa moça. Uma das coisas que mais falam que foi crucial para ele ter chegado ao ponto que chegou de matar mulheres como ele matava, e pelo nojo, pela raiva que ele tinha das mulheres, tudo se fazia, como é que eu posso dizer, de forma exata, assim, se fazia real a partir do momento em que ele tinha um relacionamento péssimo com a mãe, né? Que o nome dela, acho que é Claire, Claire e Strandberg, acho que é isso. E é tipo muito absurda a forma com que ele foi tratado por ela, né? Desde sempre era muito abusivo, ela sempre torturava ele psicologicamente, dizia que ninguém iria querer namorar com ele, nenhuma mulher iria querer ter nada com ele, que ele era muito feio, que ele era muito... Aquilo era um monstro, na verdade. Ela falava, ela era muito abusiva, uma mãe muito abusiva. Inclusive, ela fazia com que ele dormisse no porão da sua casa. Ela alegava que colocava ele lá por causa do tamanho dele e porque tinha medo que ele machucasse algumas das irmãs dele. E aí ele dormia no sótão, como se fosse alguém que não era parente dela, entendeu? Então, assim, não querendo colocar a culpa de tudo isso na mãe, obviamente que não. Mas tem um fator crucial aí, dá pra perceber que ela era muito manipuladora, muito má, falava de forma muito grotesca com ele, e desde sempre, desde a infância. O relacionamento deles era péssimo, verdadeiramente. Ela sempre foi uma mãe muito crítica, muito detalhista e manipuladora. Ela também humilhava ele o tempo todo. Ela sempre deixava ele em isolamento o tempo todo quando estava em casa. Quando ele ia sair para algum lugar, ela já ofendia ele, dizia que ele não iria conseguir namorar com ninguém. Então, assim, ela era muito perversa com ele, e o nome dele não era Edmund Kemper, e sim monstro. Em casa o nome dele era esse, vindo da própria mãe. Então isso era o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso foi o que ele descreveu para vários psicólogos, psiquiatras, analistas, e foi assim, foi marcado por muita tortura pela mãe. O pai do Kemper, ele saiu de casa ainda com ele pequenininho, ele era criança. Então, assim, a mãe também colocava muito a culpa do relacionamento péssimo que ela teve, já que o pai a deixou e foi embora, deixando ela com os filhos para criar. Ela alegava para ele que ele era culpado de tudo isso. Então, assim, você fala isso para uma criança, e aí depois ele vira adolescente e também recebe esse tipo de crítica, e depois ele fica adulto, um jovem adulto que não teve relacionamento com ninguém, sempre foi muito recluso, continuou com as mesmas coisas. Então ele não teve carinho nenhum, nem do pai, nem da mãe, e provavelmente a única pessoa que ele teve um convívio maior foi o avô, já que ele, após matar a avó, ele, com 15 anos, né, ele só matou o avô porque ele ficou com pena do sofrimento dele por não ter mais a avó do lado. Então, assim, pelo jeito, a única pessoa que ainda cuidava dele, tinha carinho por ele, ou ele tinha carinho, era pelo avô, aparentemente. Ele nunca teve amor de mulher nenhuma, aparentemente. E aí eu quero falar agora da primeira colegial que foi assassinada por ele.
Isso ocorreu em 14 de setembro de 1972 e, assim, ela era uma colegial, o nome dela era Aiko, de 15 anos, e ela fazia carona ou pegava carona, eles costumavam falar assim, né? Ela fazia carona, mas na verdade elas pegavam carona. Fazer carona era dar carona e pegar carona na época. E aí ela fazia carona, que no caso era pegar carona com outras pessoas para ir para o balé, porque ela era uma dançarina, ela tinha estudante de dança, na verdade. Ela tinha 15 anos apenas e ele chegou para ela estava querendo uma carona para o balé. E ele chegou com uma cara muito boazinha, de um cara bacana. Ele usava óculos, era um cara cheinho, assim, gordinho, né? Então, assim, ele não aparentava de forma alguma ser uma pessoa má. Ele era muito carismático, ele era muito inteligente. Então, ela aceitou e foi. Pegou essa carona. E aí ele pegou a carona, foi super simpático no trajeto até chegar no local remoto. E quando ele viu que esse local era totalmente seguro para ele cometer o ato, ele começou a ameaçar e mostrou o que realmente ele queria com ela, né? E aí ele a assassinou, né? E os detalhes sórdidos, assim, é que além de matar, ele também cometeu necrofilia com ela. Era uma coisa bem comum, na verdade, ele fazer isso. E a segunda moça foi em 7 de janeiro de 1973, em que ele matou a Cindy, né? Cindy Charcal, de 19 anos, tá? Ela já era uma universitária. E ele ofereceu carona do mesmo jeito que ele fazia sempre, tanto que o nome dele, o apelido dele faz jus, né, a como ele fazia tudo. E aí, pessoal, com a Cindy ele matou, né, ela da mesma forma, levou ela para um lugar remoto e aí ele não asfixiou. Normalmente ele asfixiava, ele ou asfixiava porque ele tinha muita força, né? Óbvio, nenhuma mulher conseguia se segurar ou segurá-lo, né? Nesse caso. E aí ele pegava e ou atirava na cabeça ou cortava também. Ele também fazia isso. Mas normalmente era tiro ou era asfixia, e depois disso ele cortava o corpo, desmembrava. No caso da Cindy, após cometer o assassinato dela, ele pegou o corpo dela, levou para casa da mãe dele e desmembrou o corpo, já que ele dormia no porão, ela não via. E aí provavelmente ela devia estar dormindo. Quando ele chegou, levou o corpo, desmembrou, colocou no guarda-roupa partes do corpo e outras partes ele cortou em mais pedaços e jogou no oceano, foi no rio, não lembro o local em específico, mas ele jogou, mas mesmo assim foi detectado. Alguns policiais da época conseguiram encontrar e conseguiu descobrir quem era a pessoa, no caso a Cindy. O último assassinato do Kemper foi o assassinato da mãe, o que é bem estranho, né? Já que ele matou primeiro os avós, enfim. Mas em 20 de abril de 1973, Kemper esperou a sua mãe, a Clarnell, ela dormir. E quando ela dormiu, ele, com um ato de total violência, ele pegou, ele não quis matar com um tiro, ele quis matar com violência, que ela sofresse, literalmente. E aí ele pegou um martelo, bateu várias vezes na cabeça dela, e aí depois decapitou.
a cabeça dela. E, cara, é muito pesado. Mas, assim, enfim, ele decapitou, violou sexualmente a cabeça dela. E num ato até simbólico, digamos assim, ele pegou as cordas vocais da mãe e tentou triturar no triturador que tem nas casas americanas, né, de lixo, que tem no próprio ralo da cozinha. Então ele jogou as cordas vocais dela, tentou triturar as cordas vocais dela lá. Depois disso, ele pegou a cabeça da mãe, e isso eu tô falando alguns detalhes que vocês vão ver no Mindhunter, que é uma série em que ele meio que detalha tudo. Eu tenho um livro, inclusive, esse livro aqui, e tudo isso é real, literalmente ele fala sobre isso. Ele pega a cabeça da mãe, e ele coloca de forma simbólica, sempre ele enterra, no caso, né, com a cabeça dela meio que virada, olhando para a janela da casa, e enterra, para que, primeiro, ele tenha aquela sensação de que calou a boca dela, silenciou, e segundo, que ele enterrou a cabeça dela de uma forma em que ela sempre iria o ver, de forma em que teria que olhar para cima. Não que isso não já fosse comum, até porque ele tinha 2,6 metros de altura. Mas, enfim, isso mostra a raiva que ele tinha da mãe. Posteriormente, ele ligou para a Sally, a amiga da mãe, melhor amiga da mãe, e convidou ela para ir lá. Sally chegou lá e ele também a matou sufocada, querendo deixar um ar de um ato suicídio, sabe? Ele limpou depois todo o ambiente para não deixar vestígios dele e foi embora, fugiu, enfim. E aí, pessoal, depois disso, ninguém entende se foi por arrependimento. Ele aparentemente diz que foi por um ato de arrependimento, e porque a polícia em si não o encontrava, não descobria quem era o assassino de colegiais. E então ele, assim que ele saiu da casa, depois de ter matado a mãe e a Sally, ele ligou para a polícia e ele falou que ele tinha cometido esse assassinato, quem ele era, né, que era o assassino de colegiais, e que tinha acabado de cometer os últimos assassinatos. Ele ligou para a polícia, detalhe que ele falava com a polícia sempre, porque a Sally era casada com um policial. Ele era uma pessoa muito fácil de comunicação, então assim, ele tinha contato com muitos policiais no ambiente onde ele morava, e aí ele conseguia saber detalhes do que estava ocorrendo com relação às suspeitas, quem é que poderia estar matando as colegiais, já que naquela época, na década de 70, tinha muito serial killer que estava matando. Então, ele tinha os detalhes, né? E por ter esses detalhes, ele conseguia se safar sempre. E ele também achava muito estranho, porque sempre que chegou momentos que ele tinha acabado de matar, e ele chegou a ser parado, mas o policial olhou para ele e não parou o carro. Se ele tivesse aberto a mala do carro, ele teria visto que tinha um corpo ali. Então, assim, ele era muito convincente, ele era muito fácil de manusear as pessoas, e ele era um cara muito persuasivo. Mas aí chegou o momento em que ele confessou todos os crimes, né? É como se ele tivesse feito o último crime para acabar com aquela saga. E aí ele foi preso e falou de forma totalmente aberta todos os assassinatos
assassinatos, todas as colegiais, tudo que ele fez com a mãe, como ele utilizava os corpos para necrofilia também, e enfim, tudo. Ele falou tudo, todos os detalhes. Agora eu quero falar para vocês assim, algumas curiosidades sobre o Kemper. Ele tinha algumas coisas assim diferentes do comum por ser um psicopata, né? Então assim, eu vou falar que eu vou lendo e vou falando para vocês. Mas enfim, ele tinha habilidade com artesanato, né? E ele várias vezes fez itens que eram utilizados até para leilões. Não por ter sido o Kemper, mas porque era tão bem feito que eram leiloados. Então isso dá até um contraste, né, entre um cara completamente louco e frio, calculista, e ao mesmo tempo um cara muito criativo e detalhista. Detalhista no sentido até, digamos assim, sensível para fazer esses artesanatos, né? A outra coisa é a questão da facilidade para manipular as pessoas, mas isso aí já foi descrito aqui, eu já falei para vocês, ele era muito manipulador, a ponto de manipular os melhores policiais, os caras do FBI, ele conseguia manipular. Então assim, ele era muito safo, muito inteligente. A outra coisa foi o relacionamento com as outras famílias, assim. Kemper frequentemente interagia com famílias de policiais, que é aquela coisa que eu já falei pra vocês. Ele conseguia se comunicar com os policiais, com as famílias, e ele era um cara extremamente fácil de conversar, e era um cara que ninguém imaginava que pudesse fazer o que ele fazia com tanta frieza. Ele também gostava de filosofia, de ler livros filosóficos, e ele debatia não só com os psiquiatras sobre esses livros filosóficos, falavam sobre a filosofia da vida, enfim. E ele debatia com os psiquiatras dele, dentro da prisão, também com os outros prisioneiros e também com policiais que estavam lá. E ele ficava interagindo o tempo todo. Então assim, ele era um cara muito fácil de se comunicar, as pessoas não tinham medo dele, apesar do tamanho. E era muito bizarro, assim, como ele conseguia conquistar as pessoas. E também tem um detalhe, né, que eu já falei pra vocês, que ele aparece em entrevistas, e uma entrevista rara, que foi a principal com o FBI, para descobrir assassinatos que estavam ocorrendo justamente naquela época, perfis de assassinos e psicopatas daquela época, e ele ajudou muito o FBI, porque ele tinha um nível de inteligência muito elevado, um QI altamente elevado, e ele conseguia decifrar quem poderia ser o assassino que estava cometendo os assassinatos naquele momento. Então ele dava dicas a ponto dos caras do FBI conseguir. Como eu falei pra vocês, ele vai estar nessa série do Mindhunter, tá? E aqui fala sobre os perfis dos caras. É muito massa esse livro, assim, muito legal, porque fala sobre todos os detalhes, assim, tem fotos, tem imagens, tem tudo. É bem legal, é da Darkside, e eu tenho vários. Aqui tá com a imagem dele, e eu não entendo por que essa luzinha acendeu. Tá com a imagem dele aqui. Não entendi até agora por que ela acendeu sozinha. Mas enfim, eu vou deixar. E aqui tem a foto dele. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui já é outro também da Darkside, que são arquivos, né?
E aqui também fala muito sobre o perfil louco, cruel do psicopata. O que eu queria que vocês entendessem era esse perfil psicológico dele, que é muito maluco. É um dos que mais me chamaram a atenção até hoje. Não sei se você também. Caso sim, caso você já conhecia sobre ele, deixa nos comentários. Caso não, deixa alguma curiosidade, deixa alguma pergunta também, caso você queira. E também marca o sininho, né? Se você gostou do conteúdo também, marca para ver os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Eu vou fazer vários vídeos durante essa semana, não só essa semana, durante o mês inteiro, só falando sobre os principais serial killers, aqueles que realmente chocaram o mundo. E começando hoje por Edmund Kemper. E é isso, gente. O que eu tinha para falar sobre Edmund Kemper é isso. Caso vocês queiram mais alguma informação, eu vou deixar aqui também os links, né, onde você pode pesquisar, onde eu pesquisei. Eu já pesquisei em vários lugares, não só no livro, mas na série também, e entre outros lugares. Então, assim, caso você queira mais informações, compra o livro, é muito legal. E na internet só o que tem também são informações sobre ele. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí os seus comentários, se gostaram, se não gostaram, e o que é que vocês querem mais para que eu coloque aqui nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo a todos e obrigada por ter chegado até aqui.